Em apenas 11 meses, ela exigiu metade dos meus bens. Mal sabia ela que eu tinha um trunfo na manga. Prepare-se, porque o que aconteceu a seguir vai te chocar. Ela declarou: pedirei sua manutenção financeira. Meu defensor afirma que possuo direitos sobre seus bens. Após meros 11 meses de namoro, minha resposta foi: nos encontramos na corte. Então, revelei evidências de que ela já estava unida a outro homem durante todo o nosso convívio, e a magistrada até ponderou uma acusação de falsidade. Agradeço imensamente a todos que acompanham. Por favor, deixe sua curtida, compartilhe se for possível e inscreva-se para que eu possa trazer mais histórias. Vamos ao relato. Meu nome é Henrique, 45 anos. Estou aqui no meu escritório diante do que considero a ação judicial mais insana da minha existência. Minha antiga companheira Verônica, 38, busca apoio financeiro após um relacionamento de 11 meses. 11 meses? Preciso recuar um pouco, pois a situação é completamente surreal. Encontrei Verônica no ano passado, num evento de vinhos. Ela era encantadora, elegante e mencionava ser consultora, mas nunca detalhava sua área. Auxilio firmas em reorganizações, ela dizia. Primeiro aviso que eu desconsiderarei. Jamais conheci seus colegas ou seu alegado local de trabalho. Após 4 meses, ela veio morar comigo. Sim, eu sei, foi muito rápido, mas aos 45, divorciado há 8 anos, eu pensava que sabia o que buscava. Ela parecia ideal, autônoma, adulta, sem complicações, e inclusive fez questão de manter seu imóvel por motivos tributários e me dava 800 por mês para as contas. Parecia uma pessoa financeiramente estável. Acreditava que nosso vínculo progredia bem. Viajávamos, compartilhávamos interesses e ela se relacionava bem com meus filhos adolescentes de 16 e 14 quando vinham aos fins de semana. Até que 3 semanas atrás, ela me chamou para uma conversa com um semblante grave. Henrique, precisamos abordar nosso futuro, ok? Creio que é o momento de estruturar financeiramente nossa união. O que você quer dizer? Como uma conta compartilhada? Ela sorriu. Não, querido. Refiro-me a resguardar meus direitos legalmente. Como assim? Renunciei a chances por causa desta relação. Meu advogado afirma que tenho direito a auxílio financeiro. Quase engasguei com o café. Seu advogado? Pensão? Não somos casados. Estamos juntos há menos de um ano. A união estável é reconhecida após 6 meses de coabitação neste estado. Não, não é. Este estado nem sequer reconhece uniões informais. A expressão dela endureceu, tornando-se gélida e calculista. Bem, meu advogado diz que tenho uma causa. Fui sua companheira de moradia, contribuí para este lar. Tenho direito a metade do que você obteve em nosso período juntos. Verônica, você pagava 800 por mês. Isso é menos da metade do financiamento da casa. E ainda manteve seu próprio imóvel. Você tem direito a mais, Henrique. A valorização da propriedade, seus investimentos, seu bônus profissional. Meu defensor estimou tudo em aproximadamente 200 mil. 200 mil por 11 meses de namoro? Isso é uma chantagem. Não é chantagem. É o que me é devido. Aceite este acordo ou nos encontraremos no tribunal. Ela empurrou um papel em minha direção. 20 folhas de exigências legais descabidas, pedindo 200 mil à vista e 3 mil mensais por 3 anos. Levantei-me. Saia da minha casa. Como assim? Pegue suas coisas e vá embora agora. Você não pode me mandar sair. Eu vivo aqui. Você é uma inquilina sem contrato, sem direitos de locação, além de 30 dias de aviso. Mas quero você fora hoje, ou chamarei a polícia por invasão. Ela pegou os documentos, correu para o quarto, gritando que eu me arrependeria. Jogou roupas na mala e bateu a porta com tanta força que um quadro despencou. Isso aconteceu há 3 semanas. Ontem recebi a notificação formal. Ela, de fato, iniciou uma ação legal por auxílio financeiro. Mas aqui está o ponto crucial. Sou engenheiro de software e algo na Verônica nunca se encaixou. Era hora de investigar. Poucos dias depois, uma revelação. Meu Deus, a situação era bem mais grave. Iniciei com pesquisas básicas. Verônica afirmava ter o sobrenome Rives. Encontrei uma Verônica Rives, consultora no LinkedIn. O perfil parecia dela, mas algo estava errado. A foto mostrava ela mais velha, e o perfil não era atualizado há 2 anos. Fiz uma busca reversa pelas imagens dela. Descobri outro perfil, Verônica Cudielo, designer de interiores. Uma profissão completamente distinta. Em seguida, Verônica Morrison, coach de vida. A mesma pessoa, 3 nomes, 3 identidades. Paguei por uma apuração completa e a bomba explodiu.
Verônica Morrison, casada com Theodore Morrison desde 2018, ainda unida, com residência ativa em um condomínio a 30 minutos daqui. Ou seja, ela era casada durante todo o período em que estivemos juntos. E o que é pior, os documentos judiciais indicavam que ela já havia agido assim antes. Em 2019, ela processou Derek Hoffman por quebra de promessa matrimonial. O processo foi arquivado. Em 2020, moveu ação contra Rajesh Patel por auxílio conjugal. Houve um acordo fora do tribunal, valor não divulgado. Em 2021, processou Christopher Banks solicitando apoio por união doméstica. O caso também foi arquivado. Ela era experiente nisso. Essa era sua estratégia. Contatei meu advogado imediatamente. Roberto, o mesmo que me ajudou no divórcio. Um homem direto e digno de confiança. Roberto, você não vai acreditar. Expliquei a situação. Enviei os arquivos. Ele permaneceu em silêncio por 1 minuto. Henrique, isso é uma farsa. Se ela é casada e escondeu, é engano sério. E se ela já fez isso antes, pode ser delito. O que devo fazer? Primeiro, respondemos à ação. Depois movemos uma contração e então procuramos o Departamento de Justiça. Isso pode ser um padrão de conduta que atinge esfera penal e o marido dela. A escolha é sua. Mas, se fosse ele, eu gostaria de ser informado. Theodore Morrison, busquei o nome. Descobri que ele era contador numa firma de porte médio. Possuía perfis no LinkedIn e Facebook, uma vida digital comum. Imagens de 5 anos atrás o mostravam sorridente, alegre, ao lado de Verônica em fotos de matrimônio. As mais recentes, sozinho, exausto, sem anel nas fotos do último ano. Enviei uma mensagem via LinkedIn. Olá, Theodore. Sei que parece estranho, mas é essencial. Recentemente me relacionei com uma mulher chamada Verônica e descobri que ela é sua cônjuge. Precisamos conversar. Ele respondeu em menos de 60 minutos. Deus de novo. Podemos nos encontrar? Alguns dias depois, encontrei Theodore em um café central. Ele parecia desolado antes que eu dissesse algo. Então ela te iludiu também. Ele falou sentando-se. Você não é o primeiro nem o terceiro. Ele retirou uma pasta da mochila. Documentei tudo para o divórcio, mas ela sempre evita as notificações legais. A pasta era inacreditável. Capturas de tela, extratos de banco, papéis da justiça. Verônica operava essa farsa há anos, mesmo sendo casada com ele. O padrão era sempre igual. Ela se declarava solteira, entrava rapidamente na vida da vítima, criava um breve registro de pagamentos e depois ameaçava com ações legais. A maioria dos homens optava por pagar discretamente. Ted calculou que ela havia arrecadado cerca de 400 mil em 4 anos. Por que você ainda não se separou dela? Perguntei. Eu tentei, ele suspirou. Mas ela sempre ameaça me deixar sem nada, dizendo que alegará abuso, que eu era controlador, que ela foi forçada a buscar afeto fora do casamento devido à minha crueldade. Tenho vivido estagnado. Ele me encarou e finalizou. Mas com suas evidências, talvez possamos nos livrar. Começamos a cruzar dados. Os 800 que ela me dava vinham diretamente da conta de Ted. Ela usava o dinheiro do próprio marido para custear o aluguel enquanto articulava a fraude da pensão. Tem mais, Ted acrescentou. O advogado que ela sempre cita é o mesmo homem, Mittel Walgen. Busquei o nome no meu celular na hora. Um site duvidoso, repleto de promessas de compensação em uniões alternativas e arranjos domésticos fora do padrão. As opiniões eram variadas. Alguns o chamavam de brilhante, outros de trapaceiro profissional. Precisamos unir forças nisso. Eu disse. Com certeza, respondeu Ted. Desejo finalizar isso de uma vez por todas. Dedicamos 3 horas a elaborar um plano. Ted possuía evidências de 6 homens distintos que ela havia enganado. 2 haviam feito acordos, 3 tiveram os processos arquivados. E agora era a minha vez. Mas então Ted revelou algo que me deixou furioso. Capturas de tela do celular de Verônica, que ela deixou desbloqueado, exibindo conversas entre ela e Mittel. Verônica. Henrique é ideal. A casa vale aproximadamente 800 mil. Bom patrimônio. Divorciado, solitário. Um alvo simples. Comece a documentar a coabitação. Guarde todos os comprovantes. Precisamos de pelo menos 6 meses. Já o convenci a me permitir redecorar a casa, guardando todas as notas. Ele realmente pensa que o amo. Senti meu estômago se contorcer. As viagens, as gargalhadas, as conversas com meus filhos, tudo uma encenação. Mas então sorri, pois ela havia cometido um erro gigantesco.
Nas declarações judiciais, ela mentiu sob juramento. Afirmou ser solteira, que havia entregado o apartamento para morar comigo, que dependia financeiramente de mim. Tudo falso. Falsidades que podiam ser provadas. Sob juramento. Isso é falsidade. Isso leva à prisão. Semanas depois, meu advogado Roberto estava satisfeito com as evidências. Apresentamos nossa defesa à ação de Verônica e, simultaneamente, um contraprocesso por engano, sofrimento emocional deliberado e desvio de fundos que ela conseguiu com afirmações falsas. Mas a verdadeira reviravolta veio em seguida. Registramos uma queixa criminal. A promotoria se interessou de imediato ao perceber o padrão. Isso é fraude estruturada, declarou a promotora assistente Jennifer Wattates. Se ela e este advogado agem em conjunto, é conluio. Pode até cair na lei RICO. Nesse ínterim, Verônica intensificou as ações. Lançou uma campanha nas mídias sociais, retratando-me como um homem abusivo que havia abandonado uma mulher indefesa. Publicou fotos nossas com legendas sobre homens influentes que prejudicam mulheres frágeis. Meus filhos viram. Minha ex-esposa ligou furiosa. O que está acontecendo, Henrique? Essa mulher está afirmando que você agrediu. Tive de esclarecer tudo. Pela primeira vez em anos, ela me apoiou. Meu Deus, Henrique, você tem um talento para escolher, hein? Quer que eu dê um depoimento sobre o pai que você é? Talvez. Obrigado, Lisa. Mas Verônica não cessou. Apareceu no meu emprego. Criou um tumulto na recepção, chorando e dizendo que eu havia destruído sua vida, que ela se sacrificara por mim. A segurança a removeu, mas o dano já estava feito. O RH me convocou. Henrique, precisamos discutir essa situação. Mostrei todas as evidências, o certificado de casamento, as ações passadas, os indícios de fraude. O setor de recursos humanos ficou chocado. Vamos proibir a entrada desta mulher no edifício imediatamente. Isso é claramente perseguição. Então, ocorreu a audiência preliminar, e foi ali que tudo começou a desmoronar para Verônica. No dia da audiência, o tribunal estava cheio. Verônica surgiu com um terno simples, parecendo a vítima ideal, e ao seu lado, como esperado, o advogado Mitel Walgen, com aquela aura de desonestidade, anel de ouro no dedo mínimo, excesso de perfume, o conjunto completo. A juíza Patricia Rockins conduziu o processo, uma senhora mais velha conhecida por não tolerar delongas. O lado de Verônica apresentou primeiro um drama digno de folhetim, a mulher ingênua, ludibriada por um homem mais velho e abastado, com promessas de futuro e depois jogada fora como algo inútil. Verônica até chorou no momento oportuno. Então, o advogado Roberto se pôs de pé. Excelentíssima, antes de continuar, há um ponto crítico de falsidade que precisamos tratar. Mitel pulou de imediato. Protesto! Isso é provocativo e parcial. Roberto manteve a serenidade. Excelentíssima, a requerente fez afirmações sob juramento em sua ação que são comprovadamente inverídicas. Posso exibir as evidências? A juíza assentiu. Primeiro, a requerente declara ser solteira. Aqui está o registro de casamento com Theodore Morrison, de 2018 e ainda válido. Verônica empalideceu. Mitel começou a vasculhar documentos, desesperado. Segundo, a requerente afirma ter deixado seu apartamento para viver com meu cliente. Aqui está o contrato de locação ainda ativo, custeado pelo próprio cônjuge. Ted, na assistência, acenou ao ser nomeado. Terceiro, ela alega dependência financeira do meu cliente. Estes extratos de banco revelam que ela possui mais de 200 mil acumulados em contas abertas após ações similares. A face da juíza se tornou sombria. Excelentíssima. A mais, existem evidências de 5 processos prévios com a mesma metodologia de fraude e até um conluio com o advogado para executá-los. Mitel se levantou novamente. Solicito uma pausa para debater essas afirmações com minha cliente. A juíza parecia a ponto de atirar o martelo nele. Senhor Walgen, sua cliente apresentou informações falsas sob juramento. Isso é um crime de falsidade, uma infração séria. Senhora Morrison, ou devo dizer, Senhora Morrison. A juíza corrigiu. Tem algo a declarar? Verônica se ergueu, tentando manter a compostura. Excelentíssima, posso esclarecer. A senhora está casada atualmente. É complexo. Sim ou não, senhora Morrison? É legalmente casada? Sim, mas... E declarou ser solteira em sua ação? Eu me via como emocionalmente solteira. Sim ou não? Sim. A juíza se voltou para o oficial de justiça. Contate o Ministério Público.
Temos indícios para uma acusação de falsidade. Verônica se virou furiosa para Mitel. Isso é sua responsabilidade. Você prometeu que funcionaria. Mitel recuou. Eu agi apenas com base no que você me forneceu. Você sabia que eu era casada. Você me auxiliou nos outros processos. Os olhos da juíza brilharam. Outros processos? Senhor Walgen, em quantas situações o senhor e a senhora Morrison já estiveram juntos em tribunal? Mitel começou a transpirar. E invoco meu direito à quinta emenda. O senhor ainda não está sob inquérito penal. Responda. 4 vezes, excelentíssima. O plenário explodiu em cochichos. A juíza bateu o martelo com veemência. Este processo está arquivado com prejuízo. Senhora Morrison, a senhora arcará com todos os custos legais do réu. Senhor Walgen, estou remetendo seu nome à ordem dos advogados para apuração, e ambos devem desejar que a promotoria tenha clemência, embora eu duvide. Mas o ápice ainda estava por acontecer. 2 dias depois, ao sair do tribunal, Verônica explodiu. Começou a berrar com Ted, afirmando que tudo era culpa dele, que ele deveria ter se calado, que havia arruinado sua existência. Ted apenas lhe entregou um envelope. Estou tentando te dar isso há 2 anos, querida. Os papéis da separação. Agora você não tem para onde escapar. Ela tentou rasgar os documentos. Vou tirar tudo de você. Com qual dinheiro? Ele retrucou. Suas contas serão bloqueadas devido à investigação criminal. Foi quando Mitel escapou, literalmente, afastando-se rapidamente sem olhar para trás. Verônica correu atrás dele, gritando que ele havia prometido que o esquema funcionaria, que eles eram cúmplices. Todos filmando. O registro se tornou viral. Um escândalo no tribunal. Golpistas em ruínas. A promotoria agiu com rapidez. Verônica e Mitel foram detidos 2 dias depois. As acusações: conspiração para fraude, diversas fraudes, falsidade, adulteração de documentos e extorsão. A mídia local cobriu o caso. Advogada e cúmplice presos por esquema de engano afetivo. As vítimas começaram a surgir. Derek Hoffman, o primeiro, expressou alívio. Sempre senti que algo estava errado, mas ela me convencia de que eu era o insano. Que bom que terminou. Raj Patel, que havia feito um acordo, estava furioso. Ela me roubou 50 mil, quero cada centavo de volta, com juros. As ações civis se seguiram. Todos os homens que ela ludibriou estavam contratando advogados. Ted finalmente formalizou o divórcio e eu entrei com uma ação solicitando compensação e ressarcimento dos custos legais. Mas o instante mais gratificante ocorreu na semana passada. Eu estava no supermercado quando a vi, Verônica, em liberdade provisória, desolada, irreconhecível. Henrique, por favor, podemos falar? Não, eu lamento. Tudo fugiu do controle. Eu realmente me importava com você. Verônica, você enviou uma mensagem ao seu advogado me chamando de alvo fácil. Você me explorou, aproveitou-se da minha bondade, conheceu meus filhos fingindo ser outra pessoa e tentou me extorquir. Não temos mais nada a discutir. Vou perder tudo. Ótimo. Você não compreende. Mitel me influenciou. Eu estava frágil. Meu casamento estava ruindo. E foi então que percebi. Até o último instante, ela ainda acreditava que podia reescrever sua própria narrativa. Eu disse, seu casamento desmoronou porque você estava aplicando fraudes românticas. Assuma a responsabilidade pela primeira vez na vida. Ela começou a chorar. Não aquelas lágrimas encenadas do tribunal. Um choro feio, genuíno. Vou para a prisão. Minha vida está provavelmente destruída. Você mesma a arruinou. Tinha um esposo decente. Poderia ter uma vida comum, mas optou pela avareza. Eu simplesmente me afastei. Ela gritou algo atrás de mim, mas não olhei para trás. Conclusão final. 6 meses se passaram desde esses eventos. É hora da última atualização desta trajetória incomum. O julgamento criminal ocorreu no mês anterior. Verônica admitiu culpa por acusações menores, 2 delitos de fraude e 1 de falsidade. Foi condenada a 18 meses em regime de segurança mínima e obrigada a restituir 300 mil às vítimas. Mitel teve um destino ainda pior. A apuração mostrou que ele orquestrava o esquema com diversas mulheres, não apenas Verônica. Perdeu sua licença de advocacia, recebeu 3 anos de prisão e deve quase 1 milhão em compensação. A separação de Ted foi finalizada. Verônica não obteve nada. O acordo pré-nupcial que ela exigiu para resguardar seus bens acabou protegendo Ted. Ironicamente, ele está bem agora. Começou a se relacionar com uma pessoa agradável, alguém que de fato existe como indivíduo e não como Verônica descrevia. As outras vítimas alcançaram alguma justiça.
Rages recuperou os 50 mil das contas apreendidas de Verônica. Derek obteve seu desfecho emocional. Christopher Banks, um dos casos arquivados, era na verdade um investigador federal e auxiliou de modo essencial na acusação penal. E para mim, a vivência foi cansativa, porém instrutiva. Fiquei 15 mil mais rico. Verônica teve de cobrir taxas e prejuízos. Mas, crucialmente, aprendi a ser mais prudente. Meus filhos foram inesperadamente compreensivos durante todo o período. Meu filho comentou: "Pai, pelo menos você soube antes que ela virasse nossa madrasta." Minha filha complementou: "Da próxima vez, talvez pesquise no Google primeiro." Um bom ponto. Comecei a me relacionar novamente com muita cautela, realizando verificações de histórico. Não é obsessão, é sensatez. Conheci uma pessoa interessante no mês passado, uma pediatra de verdade, com trabalho comprovável e sem cônjuge oculto. Estamos progredindo calmamente. Recebi uma correspondência de Verônica da prisão na semana anterior. Não a abri. Ted também recebeu uma. Nenhum de nós a leu. Certos capítulos devem permanecer encerrados. A mídia local publicou uma reportagem de acompanhamento. Golpistas românticos, teia de falsidades. Um ano depois, entrevistaram um especialista em fraudadores e distúrbios de personalidade. Ao que parece, indivíduos como Verônica frequentemente creem em suas próprias invenções e sentem que têm direito ao que estão subtraindo. Uma junção de transtorno de personalidade narcisista com conduta antissocial. Retrospectivamente, os indícios estavam presentes. A explosão de amor no início, excesso de atenção, falta de clareza sobre o emprego, manter o apartamento dela, uma forma de escape, nunca conhecer amigos ou colegas, narrativas sem lógica, pressa para avançar etapas no relacionamento. Mas o ensinamento principal: confie em sua intuição. Quando ela mencionou auxílio financeiro pela primeira vez, algo pareceu errado. Eu deveria ter investigado naquele momento, não meses depois. Para quem assiste, se alguém com quem você se relaciona começa a falar de advogados e direitos em menos de um ano, corra. Se alegarem união informal em um estado que não a reconhece, fuja. Se tiverem um advogado de contato rápido para assuntos de relacionamento, escape. E sempre verifique a pessoa com quem você está saindo. Uma simples averiguação de antecedentes me teria poupado meses de angústia. Agradeço por acompanhar este relato incomum. Mantenham-se alertas, permaneçam seguros e, por favor, pesquisem seus parceiros online. Obrigado por assistir até o fim. Gostou do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se. Compartilhar o vídeo é um grande apoio para o canal continuar trazendo mais narrativas. Até a próxima história.